Com a tomada do poder pelo Talibã após 20 anos, o direito de cidadãos no Afeganistão é colocado em risco, principalmente das mulheres. A ONU tem denunciado o grupo extremista por violação. E o Brasil começou a receber juízas ameaçadas pelos integrantes que obtiveram vistos humanitários. Mas outras várias ainda buscam asilo. Algumas delas julgaram integrantes do Talibã e correm o risco de morrer. As juízas afegãs foram pioneiras dos direitos das mulheres no país. Mas agora, mais de 220 delas estão escondidas por medo de retaliação sob o regime do Talibã. Elas defendem a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser criminalizada e punida. As magistradas acusaram homens, alguns deles membros do Talibã, em casos de estupro, tortura, casamento forçado e em situações nas quais as mulheres foram proibidas de trabalhar ou estudar. Após o grupo assumir o controle do Afeganistão em meados de agosto e libertar criminosos condenados, as juízas passaram a receber ameaças de morte. No mês passado, integrantes do grupo extremista mostraram a penitenciária de Pul-e-Char, que é ao leste de Cabul, que era um dos lugares mais temidos pelo Talibã, completamente vazia. Após mais de 2 meses de um apelo internacional para que as magistradas pudessem deixar o Afeganistão, um grupo que recebeu visto humanitário do governo brasileiro chegou ao país recentemente. Segundo a Associação dos Juízes Federais do Brasil, até agora 26 pessoas, entre magistradas e familiares delas, desembarcaram em território nacional. Todos devem permanecer em Brasília, em local não revelado, onde poderão dar entrada nos pedidos para obtenção de refúgio. O que é esse visto humanitário? É a possibilidade de que elas já tivessem o acolhimento do governo brasileiro para ingressar no nosso território e aqui dar início a um processo de asilo e de acolhida propriamente dito. Isso chegou ao Brasil através de uma associação internacional de mulheres juízas. Nós recebemos e-mails de pessoas em desespero, dizendo que seriam perseguidas, que estavam em risco de vida a qualquer momento. O resgate ocorre em sigilo e conta com o apoio de diversas entidades, entre elas a AJUF, que recorreu ao Ministério das Relações Exteriores. Em entrevista ao Jornal da Gazeta, o juiz federal e presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Eduardo André Brandão, aponta a importância da independência da magistratura. Essa figura da juíza refugiada, né, da juíza que tem que precisar de um visto humanitário para ser recebida em outro país, é uma coisa que preocupa muito. A magistratura envolve independência, né, em qualquer lugar. Não é uma operação tão simples, né? Elas têm que ser estruturadas aqui, já que elas têm um conhecimento na área jurídica, para tentar aproveitá-las, né, nos tribunais, assim como conciliadoras, como mediadoras. O projeto foi coordenado pela Associação de Magistrados do Brasil. Em coletiva de imprensa, a AMB explicou que foi necessária a aprovação de uma norma do governo federal que disciplinasse o acolhimento na condição de refúgio humanitário para afegãos. O porta-voz do Talibã afirmou que as juízas afegãs devem viver como qualquer outra família sem medo e que ninguém deve ameaçá-las. Repetiu a promessa do grupo de anistia geral para os ex-funcionários do governo em todo o país. Na prática, não é o que acontece. Elas estão vivendo às escondidas por causa das constantes ameaças. Algumas relatam, inclusive, que os locais onde moravam foram visitados por integrantes do grupo extremista. Os direitos humanos vêm sendo violados desde que o Talibã assumiu o poder em 15 de agosto, depois de quase 20 anos. Desde então, as mulheres pedem o direito à educação, ao trabalho e à segurança. E também protestam contra a falta de participação feminina no comando político atual do Afeganistão.